Gente, existe sim traidores dentro das Forças Armadas, em todos os lugares. Eu não vou dizer aqui que a maioria não, mas existe, entendeu? E para você fazer uma intervenção militar, você tem que saber aqueles que estão ao teu lado ou não. Né? Então, nós temos que ter a humildade e entender que essa infiltração comunista ela aconteceu em todos os lugares. Né? Então, eu quero trazer aqui para vocês, interessante, antes de nós prosseguirmos aqui, é muito importante, vale a pena você compartilhar. Né? Aqui fala dos documentos que foram encontrados, né, na República Tcheca, né, dos comunistas em 64 aqui, que faziam um relatório de tudo que acontecia aqui e mandava para lá. E esses documentos foram encontrados. E nesses documentos ali, tinha um nome de pessoas de parlamento, deputados, senadores, tinha um nome ali, né, de membros também das Forças Armadas, né, de religiosos, enfim, de todas aquelas pessoas que eram comunistas. É como se fosse uma caixinha preta, né? E esses documentos estão no museu, hoje lá, ou numa biblioteca, se eu não me engano, da República Tcheca. Então, 30 segundinhos, né? Quero que você preste atenção aqui, que vale a pena, né? Muito legal, né? É pouco divulgado, né? E nós temos que mostrar isso às pessoas. Então, preste atenção, em um momento ali está em inglês, mas tem a tradução logo abaixo. Deixa eu só compartilhar aqui. Vamos ver se deu certo. Prestem muita atenção, é muito importante. Deixa eu colocar o som aqui. São esses funcionários da inteligência que foram enviados para o Brasil, que escreveram esses relatórios, em seus relatórios, em seus documentos, na troca de correspondência com a central em Praga, né? Nós estamos apenas fazendo o trabalho de descrever o que há nesses documentos. E segundo esses documentos, sim, a STB atuou no Brasil, realizou, por exemplo, operações de influência, política de influência, reuniu informações, recrutou cidadãos brasileiros para colaboração. Encontramos várias pastas de objetos de interesse relacionadas com o Brasil. Aqui eu posso citar governo e parlamento, Ministério de Relações Exteriores, instituições científicas, Petrobras, Clube Militar, Forças Armadas, partidos políticos, ligas camponesas e muitos outros. Przede wszystkim, żeby... Então, só para vocês entenderem que essa documentação que está lá em Praga, né, elas eram enviadas por relatórios dos comunistas no Brasil na época, naquele tumulto ali, né? Então, nós tínhamos membros das Forças Armadas envolvidas, nós tínhamos partidos políticos, parlamento, né? Então, hoje, no Brasil, é como eu disse para você, nós temos hoje no Brasil, né, um aparelhamento, né, de todo o sistema, de toda a máquina, digamos assim, pública, né, com várias instituições ao comunismo. Isso não é novidade nenhuma. Né? Então, a intervenção da forma que nós queremos, ela não vai mudar o Brasil. Por quê? Porque, veja bem, pensa comigo, o comunismo está nas universidades, nas igrejas, na OAB, no STF, no Congresso, né? Nos sindicatos. Então, vamos supor que uma intervenção em si aconteça. Vai mudar o Brasil? Não do dia para a noite. Por quê? Porque é um processo. A intervenção militar ela vai fazer uma limpeza nas bases do governo. Mas quem que vai ter que fazer uma intervenção para mudar o Brasil? O povo, junto com as Forças Armadas. Nós vamos ter que ter uma intervenção popular juntamente com uma intervenção militar. Porque as Forças Armadas não vão fazer um desaparelhamento em todas as instituições. As Forças Armadas não vão entrar dentro, por exemplo, da Igreja Católica, lá dentro da CNBB, e vão tirar os comunistas, os bispos comunistas, alguns padres comunistas, a tapa. Não vai acontecer.
Aí cabe aos católicos, eu estou dando um exemplo aqui, né? Dentro da sua fé, fazer com que os padres conservadores de bem, de princípios, assumam os lugares, os postos de bispos, etc., etc., para lutar contra o comunismo. Assim também dentro das universidades. Não basta um professor, por exemplo, dizer assim, não, nós precisamos acabar com o comunismo. Mas esse professor de bem, de direita, conservador, ele precisa ocupar postos dentro das universidades. Entende? É uma intervenção popular. Um advogado dentro da OAB assumir postos em sindicatos, hoje que nós vemos todos comunistas, as pessoas têm que começar a assumir postos. Dentro da política, a mesma coisa. O brasileiro de bem, o conservador, uma pessoa que quer fazer um bom trabalho, não basta ele dizer, não, tem que fazer uma intervenção militar lá no Senado e tal. Sim, beleza. Mas depois, aqueles conservadores de bem vão ter que ir lá para assumir postos de deputado, de senado, de governador. Não tem outro caminho, não tem milagre nesse sentido. Então, as Forças Armadas, elas vão conseguir fazer uma intervenção militar na base do governo? Beleza, faz. Mas isso não vai mudar o Brasil, porque o comunismo está impregnado em todas as instituições do Brasil. E o povo precisa começar a assumir postos. Não adianta as pessoas dizerem, eu não quero saber de política, eu não quero saber de político, tá? Você não quer saber, é por isso que nós temos lá hoje uma Gleisi Hoffmann, como deputada, é por isso que nós temos um Flávio Dino, por exemplo, governador do Maranhão, é por isso que nós temos, por exemplo, governadores, prefeitos, deputados pelo Brasil, 14 governadores contra o governo, contra as Forças Armadas, por serem comunistas. Por quê? Porque o povo não quer saber de política. Quando eu falo povo, não é a maioria, né? Mas nós precisamos começar a assumir postos. Nós precisamos fazer o que o comunismo fez a nós. O comunismo se infiltrou em todas as instituições do Brasil. Todas, tomadas. Inclusive também dentro das Forças Armadas. Não significa que as Forças Armadas sejam comunistas. Mas para que uma intervenção militar aconteça, ela não vai acontecer assim, pá, intervenção, fechamos a STF, Congresso, beleza, e agora o Brasil mudou. Não. Você acha que a China não vai fazer retaliação ao Brasil? Países comunistas, Argentina, Venezuela, Chile, não vão fazer retaliação ao Brasil? E quando eu falo retaliação, não é MST, é o narcotráfico, é MST, é grupo de guerrilheiros no Brasil, é a esquerda infiltrada nas universidades, aquele bando de maconheiro, né, indo na rua, gritando fora Bolsonaro, né, e assim por diante. E também nós vemos paramilitares também dentro do Brasil, das Farc. Ou vocês acham que quando Lula fez, né, ali uma parceria com as Farc, quando criou o Foro de São Paulo, né, ele não colocou aqui dentro paramilitares das Farc? Entendeu? Então, nós precisamos mudar o Brasil, sim. E vamos mudar o Brasil, né? Mas não é só criticando os políticos, não é só criticando a política, não é só criticando as universidades, não é só criticando as igrejas, mas é assumindo postos dentro de cada instituição. Quando nós fizermos isso, de fato, nós vamos mudar o Brasil.